Paz, meus amados, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Nesta oportunidade, estaremos discutindo a seguinte temática: decida hoje andar com Deus. Isto mesmo, decida hoje andar com Deus. Para isto, iremos meditar nas Sagradas Escrituras. Abramos as nossas Bíblias no livro de Gênesis, o primeiro livro na nossa cronologia bíblica, no capítulo 5, no versículo 21 ao 24. Livro de Gênesis, no capítulo de número 5, no versículo 21 ao 24, que na minha tradução diz da seguinte maneira: Quando Enoque tinha 65 anos, o seu filho Matusalém nasceu. Depois disso, Enoque viveu em comunhão com Deus durante 300 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos. Ele sempre viveu em comunhão com Deus, ou ele viveu sempre em comunhão com Deus, e um dia desapareceu, pois Deus o levou. Que palavra maravilhosa que nós acabamos de ler. Deus aqui nos revela através do escritor Moisés, foi ele quem escreveu o Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, e fala sobre um homem chamado Enoque. Enoque, ele tinha 65 anos quando ele tomou a melhor decisão da sua vida, a decisão mais sábia, a decisão mais coerente que alguém pode tomar, que um homem pode tomar, que uma mulher pode tomar, que um adolescente pode tomar, que uma criança pode tomar. Que decisão é essa? Ele decidiu andar com Deus. É isso que a palavra do Senhor nos revela. E isto depois que ele teve o seu filho Matusalém. Matusalém, só por curiosidade, foi o homem que mais viveu na Bíblia. Ele viveu 969 anos. O certo é que o versículo 21 diz que aos 65 anos, Enoque gerou a Matusalém, e depois disso ele tomou a sábia decisão de andar com Deus. E nós podemos fazer como Enoque, decidir andar com Deus, porque esta é a melhor decisão das nossas vidas. Eu queria fazer a seguinte pergunta: o que precisamos entender para andar com Deus? O que precisamos entender para andar com Deus? Primeiro, que nunca é tarde para decidir andar com Deus. Andar com Deus não é uma imposição. Andar com Deus não é uma obrigação. Andar com Deus não é uma religião. Andar com Deus é uma decisão. Como nós podemos tomar essa decisão? É simples. A palavra do Senhor nos orienta. Romanos 10, no versículo 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Uma vez que nós ouvimos a palavra de Deus, não dos homens, nós podemos decidir andar com Deus. E andar com Deus foi aquilo que Enoque decidiu. E quando tinha 65 anos, já não era um jovem, já não era uma pessoa tão infantil, podemos dizer, já era um homem experiente. E nessa idade ele disse: eu vou andar com Deus. E nós, será se de fato temos andado com Deus? O que nos impede de andar com Deus? Aquilo que se chama pecado. Romanos 3, versículo 23 vai nos dizer: todos pecaram e afastados foram da glória de Deus. Mas por um homem entrou o pecado, Adão, por um homem chamado Jesus entrou a salvação. E todos os dias ele está à porta do nosso coração, nos incentivando a andar com Deus. Apocalipse 3, no versículo 20, vai nos dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, o nosso Jesus, ele é gentil, ele é educado, ele jamais vai forçar nada. Ele apenas vai bater na porta do seu coração e vai perguntar: eu posso fazer morada? Hoje você quer andar com Deus? Hoje você quer ser liberto de tudo aquilo que afasta de Deus? Que nós sabemos que
João 8, no versículo 32, vai nos dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade que está sendo pregada é Jesus. E Ele quer nos libertar de tudo aquilo que se chama pecado. Ele quer que cada dia venhamos a estar perto dEle. Ele quer que cada dia possamos andar verdadeiramente com Ele. Isto é uma decisão que podemos fazer hoje. Isso é uma decisão que necessitamos fazer, se for possível, agora. E lembre-se, nunca é tarde. Ah, mas eu errei tanto, mas já perdi tanto tempo. Mas Enoque, com 65 anos, ele tomou uma decisão. Eu vou, a partir de hoje, andar com Deus. Então, a primeira questão que nós precisamos entender para andar com Deus é que nunca é tarde para tomar essa decisão. A segunda questão que nós podemos observar, segundo o texto, é que andar com Deus não é um momento. Andar com Deus não é uma circunstância. Andar com Deus não é um instante. Andar com Deus é uma vida. Eu não vou andar com Deus somente alguns dias da semana. Eu não vou andar com Deus somente algumas horas. Eu preciso, uma vez que eu decido andar com Ele, persistir, perseverar nesse objetivo. Qual? De andar com Deus. Provamos isto lendo as Sagradas Escrituras. No versículo 22 vai nos dizer: depois disso, Enoque viveu em comunhão com Deus durante 300 anos e foi pai de outros filhos e filhos. Quanto tempo Enoque andou com Deus? 300 anos. Não foram 300 horas. Não foram 300 segundos, foi 300 anos, ou seja, a decisão dele foi constante, a decisão dele foi firme. Paulo, quando ele orienta a igreja de Corinto, ele vai dizer: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é em vão. Sede firmes e constantes, é o que Deus ele espera de nós. Eu não vou andar com Deus só quando as coisas estão boas ou favoráveis para mim, mas eu preciso andar com Deus quando nada está bem, quando as coisas não estão segundo aquilo que eu esperava que estivessem. Mas eu preciso entender que andar com Deus é uma vida. Eu vou andar com Deus hoje, eu vou andar com Deus amanhã, eu vou andar com Deus depois da manhã, não importam as circunstâncias. Isto nós precisamos entender. Andar com Deus não é um momento, andar com Deus é uma vida. E Enoque nos mostra, quando ele viveu 300 anos. Imaginem, 300 anos perseverando em andar com Deus. E algo aconteceu na sua vida. Nós podemos observar que ele viveu sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, pois Deus o levou. Um dia ele desapareceu, porque precisamos entender que quem anda com Deus um dia desaparece para estar com Ele para sempre. Quem anda com Deus um dia desaparece para estar com Ele para sempre. Ou seja, nós decidimos andar com Deus, nós perseveramos em andar com Deus e um dia estaremos com Ele para sempre. Ouçam as palavras de Jesus, em João capítulo 14, versículo 1 e 2. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Eu ando com Deus até Deus me chamar para estar para sempre com Ele. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz, afirma que Jesus vai voltar. Assim como os pregadores, como Isaías, que foi aquele que profetizou que Jesus viria e que se cumpriu em Mateus, que um dia ele viria em carne, que nasceria de uma virgem. Isso não aconteceu? Sim. A primeira vinda de Jesus foi predita. A primeira vinda de Jesus foi prenunciada por Isaías e muitos profetas do Antigo Testamento, e de fato ele veio, ele morreu, ressuscitou, e lá em Atos diz, Atos 1, por que vocês estão olhando Jesus subindo aos céus? Da mesma forma como vocês estão vendo ele subir, ele descerá outra vez. E dessa vez, como Paulo diz lá em Coríntios, que no instante, no abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os que estivermos vivos, seremos juntamente com Ele arrebatados e nos encontraremos com Ele nos ares, ou seja, Jesus está voltando. E assim como Enoque foi arrebatado, nós também seremos arrebatados para viver com Jesus para todo sempre. Então entenda, hoje, agora, temos que rever as nossas vidas. Será se estamos andando com Deus? Será se um dia eu andei com Deus e de repente eu me afastei? É tempo de voltar. Será se eu nunca realmente me entreguei nessa sábia decisão de andar com Deus? Jesus está à porta. O certo é que para eu andar com Deus, eu preciso entender que nunca é tarde. Não importa o tempo que passou. Enoque tinha 65 anos, mas ele entendeu, eu preciso andar com Deus. Enoque, ele não andou com Deus somente um momento. Hoje eu decido andar com Deus, amanhã já não quero. Não, ele viveu 300 anos com Deus, isto é perseverança, isto é firmeza, isto é constância. E eu vou andar com Deus até um dia estar com Ele para sempre. Que o Senhor Jesus continue a nos abençoar e que Ele possa se revelar cada vez mais a nós através da sua palavra. No nome de Jesus.